A hora do grande debate aqui para você no Expresso CNN. Eu lembro que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo aqui no nosso país. O nosso objetivo sempre é qual, gente? É apresentar, temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. E para que isso? Para que você construa a sua opinião, a sua forma de pensar. No Dia do Trabalho, o presidente Jair Bolsonaro disse que gostaria de ver a população trabalhando, mas quem decide isso não é ele, e sim os governadores e os prefeitos. O presidente trava uma batalha com governadores e prefeitos que defendem o isolamento para impedir o avanço do novo coronavírus. O nosso primeiro tema é: já é hora de começar a diminuir o isolamento da população? Os nossos debatedores hoje são o empresário Tomé Abduch. Boa noite, Tomé, bem-vindo. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Carol. Boa noite, Ariel. E Ariel de Castro, advogado especialista em direitos humanos. Boa noite, Ariel, bem-vindo. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Carol. Boa noite aos telespectadores aqui da CNN. Então, começamos com as suas primeiras considerações. Tomé, por favor. Olha, hoje é o Dia do Trabalho e não existe nada mais nobre para uma pessoa, para um brasileiro, do que estar empregado. É desse trabalho que ele leva para suas casas o seu sustento, que ele pode estar cuidando das suas famílias e nesse momento, inclusive de pandemia, que ele pode deixar a sua geladeira cheia, coisa que já deixa de acontecer com muitos dos brasileiros. Esse assunto é um assunto de muita relevância, de grande responsabilidade, pois nós estamos falando de vidas no Brasil. Nós sabemos da importância que é essa pandemia, da grande tristeza que está sendo no mundo todo, inúmeras pessoas morrendo por conta da doença. Nós estamos vendo os números de casos aumentarem significativamente em todo o mundo e também no Brasil. Mas, por outro lado, nós temos que ter a consciência que a nossa economia também é importante. E é este equilíbrio que é o que hoje eu venho tentar trazer para cá. Será que os nossos governadores tomaram as posturas corretas de começarem esse isolamento há um mês e pouco atrás? Será que a curva realmente diminuiu? Será que isso não somente prejudicou a nação brasileira? E, inclusive, eles estão usando de politicagem nesse momento, onde deveriam estar pensando na população brasileira. Eu peço que hoje o nosso debate ele seja muito focado nessas decisões que foram tomadas e no que vai vir pela frente, pois a população brasileira dependerá muito disso. Suas primeiras considerações, Ariel, por favor. O presidente, ao invés de se preocupar em que as pessoas estejam no trabalho nesse momento, ele tem que se preocupar que as pessoas estejam vivas, porque se elas não estiverem vivas, elas não vão conseguir ir para o trabalho. Então, nós vemos que o lema atual do presidente da República é o lucro, a economia e o dinheiro acima de tudo. E a vida abaixo de tudo, porque ele não está preocupado com a vida das pessoas. Ele pode acabar se transformando num genocida se ele continuar com essa obsessão que ele está tendo para que as pessoas estejam nas ruas. Ele que tem boicotado o distanciamento social. Era para termos muito mais êxitos do que estamos tendo. Os prefeitos, os governadores agiram, sim, corretamente. Era para hoje o Brasil, ao invés de ter 6 mil mortos, ter 60 mil. Então, é necessário que tenhamos a continuidade do distanciamento social e que medidas mais fortes precisam ser tomadas para conscientizar. Infelizmente, o Brasil não investiu na educação das pessoas e as pessoas, apesar de assistirem o noticiário, não se conscientizam. Então, é necessário termos medidas mais proativas, medidas até de punição para quem desrespeitar. Nós temos crimes previstos na legislação brasileira, pode gerar até o encaminhamento de pessoas para as delegacias se elas não estarem cumprindo o distanciamento social, se infringirem aquelas determinações das autoridades públicas, além de outros crimes como de desobediência. Então é necessário que nós tenhamos aí realmente um valor maior à vida. A vida é o direito maior da nossa Constituição que precisa ser respeitada. E o presidente Bolsonaro está boicotando o tempo todo o distanciamento social e parece que ele quer ver pilhas de corpos, de mortos em todo o Brasil. Nós já temos o colapso do sistema de saúde. Então a população brasileira tem que pensar, se você quer continuar vivo, se você quer que os seus familiares continuem vivos, você então deve aderir ao distanciamento social.
Tomé, agora o debate. Eu fico aqui pensando de onde vem essa palavra, o presidente poderá ser um genocida. Isso é uma coisa muito grave de se dizer. Vamos lembrar um pouquinho que foi o governo federal o primeiro a pedir que tivessem medidas sendo tomadas lá atrás, ainda no mês de fevereiro. Foram os primeiros a levar em consideração a quarentena que está acontecendo. Vamos lembrar que os governadores que já declaravam nas suas redes sociais, no mês de janeiro, que haveríamos problemas, teríamos problemas em fevereiro, em março, em abril, pois o coronavírus estava chegando no Brasil, não tomaram nenhuma providência para o carnaval. Então, chamar o presidente de genocida, eu acho uma tremenda indelicadeza nesse momento, onde os nossos telespectadores estão em casa, todos muito assustados, alguns até deprimidos com o que nós estamos passando. E eu queria falar aqui um pouquinho em relação aos governadores. É importante a gente lembrar que foi feita uma medida pelo Supremo Tribunal Federal, a qual concedeu para os governadores e os prefeitos as decisões em relação ao nível da quarentena que seriam tomadas. Lá atrás, nós começamos a quarentena, ainda no momento a qual nós não tínhamos, aliás, não temos ainda informações relevantes para tomadas de decisões que possam ser bem balizadas. Então, ou seja, eu vou tentar explicar aqui o que seria uma boa tomada de decisão. Primeiro, definir uma amostragem com bastante clareza do que realmente é essa epidemia em diferentes locais do Brasil. Existem na Europa, por exemplo, países que estão muito perto, como a Bélgica e a Alemanha, a qual a epidemia ela se comporta de maneira muito diferente. Morreu muito mais gente na Bélgica do que morreu na Alemanha. Na própria Itália, se você pegar o número de mortes entre o norte e o sul, tem uma variação muito grande. Então, todo esse estudo deve ser independente em cada uma das cidades. Após entendermos qual é essa amostragem, entendermos um pouco mais o que nós temos em relação à parte de hospitais, de UTIs nessa cidade, o quanto delas estão ocupadas, o número de casos na cidade, o número de mortes na cidade, aí sim você pode entrar no isolamento vertical responsável. Não faz sentido o que foi feito de nós pararmos um país inteiro, sendo que nós não tínhamos esses números com clareza. Então eu entendo que houve sim, com certeza, uma forma política dos governantes. A gente percebe aqui, eu vou entrar no assunto do presidente Jair Bolsonaro, sempre ataques à sua pessoa e, na minha opinião, ele é o único que realmente está preocupado com as pessoas mais simples, mais pobres desse Brasil. Pois é muito fácil nós falarmos em ficarmos em casa quando nós temos as nossas geladeiras cheias, quando a gente vem para cá com um carro próprio, quando nós temos as nossas famílias bem cuidadas. Agora eu faço um convite aqui aos senhores governadores, até aqui o meu debatedor, o Ariel, que visite uma comunidade comigo, pois eu entrei em muitas comunidades e eu tive a oportunidade de ver que as pessoas passam fome. As crianças hoje, elas brincam em esgoto a céu aberto, eles não têm acesso ao álcool gel, muitos deles não têm nem água encanada para poder fazer o cuidado com a sua saúde. Então o assunto é muito mais grave, nós estamos falando de uma nação brasileira, esse aqui não é um assunto para se falar fecha tudo ou abre tudo, nós temos que entender que a economia, ela vai matar pelos estudos muito mais do que o próprio coronavírus, e não tiro aqui a seriedade do coronavírus. O que eu imagino que deva ser o correto neste momento é o equilíbrio entre isso para uma tomada de decisão correta, e não tem sido feito pela maioria dos prefeitos e governadores. Ariel? Os prefeitos e governadores, eles tomaram medidas e o próprio Supremo reconheceu que eles podem, eles têm autonomia. Graças a Deus que eles têm essa autonomia, senão nós estávamos perdidos se dependêssemos das intenções do senhor Jair Bolsonaro, das suas declarações. Essa semana ele disse, e daí, diante de mais de 5 mil mortos? Ele disse que ele chama Messias, mas não faz milagre, ele desdenha das mortes. Imagina um familiar que vê o seu presidente da República, que deveria estar lamentando as mortes, chorando, prestando condolências, indo a velórios, indo a hospitais superlotados. Lá em Manaus, ele já poderia estar lá em Manaus, poderia estar ajudando o governo de Manaus, a prefeitura de Manaus, o Rio de Janeiro, que já entrou em colapso. Que dados mais nós precisamos, dentro do que disse o meu colega? Nós já temos mais de 90 mil infectados. As projeções de cientistas independentes no Brasil é que tenhamos mais de 1 milhão, porque o Brasil não faz testes, o governo federal não providenciou os testes. Quando foi falado de medidas que o governo federal tomou lá no início, na verdade foi porque a Organização Mundial de Saúde decretou que era uma pandemia e o governo foi obrigado a agir. E foi o ministro Mandetta que foi demitido pelo senhor Bolsonaro, porque contrariou o que o presidente queria, porque o presidente jamais queria isolamento, distanciamento social. Ele quer realmente ver as pessoas mortas. Infelizmente, nós temos que ser claros com as intenções, como é que vem agindo
A gente não sabe. Ou uma junta médica, psiquiátrica, verifique a sanidade ou a psicopatia do senhor Jair Bolsonaro, ou se ele é mesmo irresponsável, ou ele trata o governo como se ele estivesse num boteco, batendo papo com os amigos na beira da praia e vai tocando dessa forma. Isso não é mais admissível, assim como nós temos o Trump. Até o Trump está preocupado com a situação do Brasil, de tão grave. O meu colega citou a Alemanha, lá tem 6 mil mortos. E lá o pico na Europa já foi. Então, lá nós tivemos, sim, medidas de ajudar as pessoas, ajudar os microempresários, os comerciantes, os trabalhadores. O senhor falou que está preocupado com quem está passando fome. Sim, o governo é que tem que socorrer essas pessoas. Parece que a grande raiva dos bolsonaristas ou daqueles que são da direita ou até fascistas é de terem que implementar programas sociais, renda básica e outros programas que são históricas reivindicações da esquerda. O Estado está aí para socorrer o povo. O bem maior da sociedade é a vida. E agora que o Estado tem que agir para manter as pessoas vivas. Tomé? Tá complicado aqui o debate hoje. Vamos lá. Fascistas, o presidente quer ver as pessoas mortas. Esse discurso é o discurso que a esquerda fez no passado, que ninguém mais cai. É esse discurso populista, aonde nós tivemos aí na história mundial o comunismo destruindo nações, separando famílias. Eles cultuam a pobreza como uma forma de proliferação, de se manterem no poder. Eles destruíram o nosso país nos últimos anos. O nosso país foi governado por 16 anos do PT, onde nada foi feito de efetivo para o nosso país, a não ser a pobreza, que é o que aconteceu, que é onde nós estamos hoje. Recebemos um país totalmente destruído, desconfigurado, com a nossa população cabisbaixa pela falta de emprego, pela falta de saneamento básico. Assaltaram a nação brasileira, assaltaram as nossas instituições, assaltaram as nossas estatais, assaltaram o povo brasileiro. E esse discurso é o discurso que nós não queremos mais ouvir. Nós queremos soluções, nós queremos pessoas competentes que se preocupem com a verdadeira sociedade brasileira. Ninguém aguenta mais ouvir isso. Eu queria dividir com vocês aqui algumas ações sendo propositivo, que eu acho que é um dos nossos objetivos, né? Mostrar que dá para fazer algo a mais, o que foi feito na cidade de São José dos Campos. O prefeito de lá, ele teve uma forma muito competente de poder definir em que momento a cidade está. Então, primeiro ponto, ele fez uma amostragem com muita cautela do número de pessoas doentes, do número de pessoas que realmente estão com a doença se manifestando. Ele percebeu também que nos seus hospitais, 91% das UTIs ainda não estavam ocupadas. E desta forma, entendendo como era o poder de consumo, a forma de transporte na sua cidade, ele propôs uma quarentena, na verdade, verticalizada e não horizontal, como está acontecendo. Ele pediu para que se retomassem algumas atividades com devidos cuidados. Primeiro cuidado, entender que as pessoas não podem trabalhar todas no mesmo horário por conta do transporte público. Então é legal que as pessoas possam ter aí horários de entrada diferentes. Uma turma entra às 8, uma entra às 9, uma entra às 10, de tal forma que o transporte público ele acaba não tendo um número tão grande de pessoas. Outra alternativa que ele colocou foi de os comércios não terem mais do que uma pessoa a cada 15 metros quadrados, todas utilizando máscaras de proteção, álcool gel e esse cuidado para que não haja concentração de pessoas no local. A mesma coisa parecida com restaurantes, alguns outros locais com maior fluxo de pessoas não abriam aos sábados, de tal forma que possa se equilibrar a pandemia com a economia. Quando se fala em pensar em vidas, nós temos que pensar no todo. Não adianta pensar numa coisa pontual, aquela fotografia do momento. O importante é pensar que vai haver um dia depois de tudo isso. Morrem mais de 8.500 crianças dia em todo o mundo por conta de desnutrição. E as pessoas no Brasil já estão começando a ficar desnutridas pela falta de alimentação e por falta do seu trabalho. Então é muito populista esse discurso, tranca tudo, fecha tudo e vamos ver o que acontece. E o povo brasileiro está cansado disso, principalmente desses ataques. O que nós temos que fazer hoje é trabalhar. E eu não estou aqui para ser um grande defensor do presidente Jair Bolsonaro, mas eu entendo que ele está muito preocupado sim com as duas coisas e é isso que eu acho, no meu ponto de vista, que é o correto a ser feito. Vamos colocar uma informação nesse debate, né? Nós acabamos de fazer a pergunta no debate sobre o que disse o presidente Jair Bolsonaro hoje, que gostaria de ver todos trabalhando, mas o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, ontem, aspas do ministro, ninguém está pensando em relaxar o isolamento neste momento. Ariel.
Isso nós vemos, então, que o discurso do presidente destoa completamente de quem tem o mínimo de bom senso, o mínimo de seriedade. É muito ruim, triste, ver pessoas que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, fazendo aí carreatas, defendendo o fim do distanciamento social. Parece até uma seita satânica, não dá para entender. Essas pessoas promovem aglomerações, no meio da pandemia vão gritar pela volta do AI-5, vão gritar pela ditadura. O meu colega falou de socialismo e comunismo, vocês sempre tentam mudar o foco da discussão. Mas para lembrar vocês que Cuba tem 60 mortes até agora, a Venezuela está com 10 mortes, o Brasil tem 6 mil. Mariel, a morar em Cuba, a Alemanha tem só 6 mil, porque lá foram tomadas medidas sociais. Portugal tomou medidas sociais, a Argentina também, estabeleceram um distanciamento rígido, estabeleceram renda básica, estão apoiando os comerciantes e os microempresários. Esses que fazem carreatas e não passeatas, porque eles não querem também se expor à contaminação, eles, na verdade, não colocam a mão na massa, eles querem colocar os seus funcionários expostos às contaminações. O Brasil já tinha 13 milhões de desempregados, já que hoje é dia do trabalho, e esse governo é responsável por isso. Então, é necessário nós, quando fala em isolamento vertical, hoje, a maioria das UTIs e dos leitos, aqui na Grande São Paulo, 90% já ocupados. Por quem? Por quem tem menos de 60, quem tem entre 30 e 60 anos. Porque essas pessoas foram trabalhar, se contaminaram e agora eles tomam um espaço que poderia ser da sua mãe, do seu pai, do seu avô, e que vão morrer, porque não vão ter atendimento. As pessoas morrerão nas calçadas, morrerão nas ruas, não terão onde enterrar. No mesmo dia que o ministro Mandetta foi demitido, e o senhor falou de pessoas competentes, o presidente, no meio da pandemia, ele demitiu as pessoas que seriam mais competentes do seu governo, o Sérgio Moro e o ministro Henrique Mandetta. No mesmo dia da demissão do Mandetta, o Exército ligava para os prefeitos para saber se tinha covas para colocar os corpos. Em Manaus é com um saco plástico que as pessoas estão sendo enterradas. Então é isso que nós temos que ver nesse momento. Nós temos sim que pensar principalmente nas vidas. Depois vamos recuperar a economia, depois vamos recuperar os postos de trabalho. Nesse momento o Estado, como na Alemanha, como em Portugal, como na Argentina, como em vários países, tem que garantir a vida das pessoas e as rendas também mínimas para as pessoas sobreviverem. Tomé? Agora que nós já temos aqui uma sugestão, né, dos comunistas mudarem para Cuba e para a Venezuela, acho que a gente pode continuar aqui o debate. É importante falar que ninguém aqui está dizendo para as pessoas voltarem ao trabalho normalmente. Ninguém disse isso. Não houve uma frase aqui e nem em relação ao presidente da República dizendo que é para todo mundo voltar a trabalhar. Todo mundo aqui sabe da importância do coronavírus. O que nós estamos colocando é a importância de trabalharmos de maneira responsável, acompanhada pelos profissionais da área, tanto da área de saúde quanto da área econômica, no isolamento vertical. É isso que nós estamos colocando. A gente não pode esconder aqui que o que vai acontecer com o Brasil no dia seguinte da pandemia é muito sério. Hoje, nós já temos mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. O desemprego está aumentando muito. Nós temos que lembrar que a maioria das pessoas brasileiras moram em zonas pobres, em comunidades, onde elas não têm acesso a mais nada. As pessoas já estão morrendo por questão de fome. Os hospitais hoje, o coronavírus, é importante colocar que não é o grande problema. A nossa grande responsabilidade é com os hospitais, é com o colapso do sistema de saúde brasileiro. Todos nós, em algum momento, poderemos pegar o coronavírus, a não ser que nós tenhamos agora em breve, como foi divulgado aqui nos Estados Unidos, eles já apresentaram uma provável vacina para a doença. Aqui no Brasil tem outras pessoas também cuidando disso, mas todos nós estamos dispostos a pegar essa doença em algum momento. O que nós temos que cuidar é dos nossos hospitais. Nós não podemos ser irresponsáveis em colocar que nós temos que trancar tudo simplesmente e ponto final. É claro que existem cidades que já estão entrando no colapso do sistema de saúde. Essas, sim, podem ter, sim, uma forma um pouco mais rígida de as pessoas estarem nas suas casas. Estou totalmente de acordo com isso, mas tem cidades que não há um único caso no Brasil. Se eu não me engano, em torno de 60% das cidades do Brasil não tem nenhum caso de coronavírus. Nós vamos fechar tudo de maneira irresponsável? É o que eu digo aqui, é muito fácil falar para ficar em casa na nossa condição, né, Ariel?
onde nós temos a nossa geladeira cheia. Eu quero ver você amanhã e junto comigo, eu faço até um desafio aqui para acordarmos cedo amanhã, com a CNN nos acompanhando e vamos numa comunidade entender o que acontece lá dentro. Essa é a grande maioria do povo brasileiro. Que discurso é esse? Até quando que nós vamos ficar, gente, com essa inversão de valores no Brasil, com esse papo furado que ficam tentando colocar na cabeça da gente? O nosso povo precisa de gente séria trabalhando, entendendo o todo do país. Um país não se faz só de saúde, ele se faz de saúde, de educação, de economia, de segurança pública. E estão olhando somente um ponto nesse momento num país subdesenvolvido que é o Brasil. Ele citou aqui os casos que aconteceram na Europa. Lá foi muito sério o que aconteceu. E vamos relembrar que lá nós temos ainda uma coisa que é melhor do que o Brasil, pois o número de leitos a cada 1.000 habitantes é muito maior do que aqui no Brasil. Então esse cuidado que tem que ser tomado é um cuidado de responsabilidade. É isso que eu peço aqui. Eu não gostaria que as minhas palavras fossem invertidas, como sempre que eu debato com alguém que é claramente de esquerda, tentam fazer com que nós colocamos. Ariel? Então, o meu colega falou de crianças, né? Nós temos que se preocupar não só com a desnutrição infantil, mas com as crianças que ficarão órfãs, porque perderão suas mães, seus pais, os avós que sustentam várias famílias no Brasil. Teremos uma geração de órfãos da pandemia no Brasil. E onde cuidaremos, então? Em abrigos? Outras famílias vão adotar essas crianças? Temos que pensar nisso também. Acho que qualquer pai, qualquer mãe pensa, se eu morrer hoje, quem vai cuidar do meu filho, da minha filha? E todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós aqui estamos sujeitos ou a morrermos ou a termos um familiar morto. O distanciamento social foi, inclusive, meu colega falou de hospitais, foi exatamente para criar esses hospitais de campanha, para aumentar a rede hospitalar e de atendimento, para ter mais respiradores, para ter mais vagas de UTI, que foi feito o distanciamento social para evitar um colapso do sistema de saúde. Mas, apesar disso tudo, o colapso já está aí. Já está no Amazonas, já está no Rio de Janeiro, já está em Belém, está agora em 90% dos hospitais e leitos ocupados aqui na Grande São Paulo. Então, nós precisamos, sim, continuar com essa medida. Correto lá em São Luís, em que um juiz adotou essa medida, obrigou. As pessoas, então, poderão agora ser punidas, os comerciantes realmente não poderão abrir os seus estabelecimentos. Isso, inclusive, seria melhor para não termos mais esse viés político que está tendo nesse momento e que é inaceitável. Então, é melhor que a justiça decrete em todo lugar. Em São José mesmo dos Campos, o prefeito tentou abrir, o Ministério Público entrou com a ação, obrigou a voltar atrás com a abertura de comércios. Então, isso não vai realmente surtir efeito, só vai gerar muito mais mortes. Nós precisamos realmente adotar o que a Organização Mundial de Saúde, que inclusive o presidente essa semana colocou aí fake news nas suas redes sociais contra a Organização Mundial de Saúde. Então a Organização Mundial de Saúde deliberou pelo distanciamento social. Nós temos que ouvir os especialistas. O Bolsonaro não é especialista em nada. Nós temos que ouvir os médicos. Hoje, profissionais de saúde protestaram em frente ao Palácio do Planalto pelo distanciamento social. Infelizmente, aqueles que são contra foram lá tentar agredir ainda os profissionais de saúde. Olha que situação que nós chegamos no Brasil. Parece que pessoas estão agindo de uma forma insana, como se fossem uma seita sedenta por sangue, por mortes. Isso não é admissível num Estado democrático de direito, onde a Constituição diz que o valor maior é a vida humana, e não está sendo por essas pessoas que estão realmente indo contra todas as orientações dos profissionais. Vamos então, debatedores, para o segundo tema. O Ariel já adiantou um pouco e a gente então aproveita essa deixa aí para falar mais sobre o que está acontecendo no Maranhão, né? A Justiça decretou lockdown em 4 cidades do Maranhão, na região metropolitana ali da capital, São Luís. A decisão fecha por completo essas cidades, muito mais do que a quarentena adotada em várias partes do nosso país. O governador do estado, Flávio Dino, disse que irá seguir as medidas. E o nosso segundo tema, então, é justamente esse, com a pergunta para vocês, debatedores. É a Justiça que deve decretar o bloqueio total das cidades para evitar o avanço da doença? Ariel? Entendo que sim, é importante que a Justiça, já que muitos acabam
tendo essas dificuldades políticas, protestos, carreatas. Então, se a justiça decretar, existe assim um respeito maior por parte dessas pessoas. Então, é necessário, onde as pessoas não aderiram, que a justiça, então, tenha uma intervenção através de ações do próprio Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, com base na nossa Constituição, com base em várias leis que tratam que o direito à vida está acima de tudo, inclusive do direito à liberdade. Aliás, se eu não estou vivo, se eu não tenho vida, eu não vou ter liberdade. Então, é necessário, sim, que seja estabelecido de forma rigorosa, que as pessoas possam ser punidas diante do descumprimento dessas medidas, inclusive com a atuação policial. Os países que deram certo, a Coreia do Sul é um dos maiores exemplos, mas outros países tiveram medidas mais firmes. Estados Unidos, quando viu que estava aumentando muito as mortes e agora o Trump está preocupado com a situação do Brasil, até criticou os rumos que o Brasil está tomando atualmente, também decretaram medidas mais efetivas para evitar a circulação de pessoas, para punir estabelecimentos que estejam funcionando sem serem serviços essenciais. Então, estabelecendo também punições até para aquelas pessoas que estejam desrespeitando as regras, não estão usando máscara, não estão fazendo higiene, não estão respeitando o distanciamento, estão circulando, promovendo aglomerações, como nós vimos hoje em várias situações, inclusive também essas manifestações que, no meu entendimento, são completamente ilegais. Tomé? A pior ditadura que nós podemos ter é a ditadura do Poder Judiciário. E é isso que os brasileiros não vão aceitar nesse país. Sabe por quê? Porque nós não temos a quem recorrer nesse caso. Nós estamos num momento de extrema relevância da história do nosso país. Nós temos um presidente da República que ele entrou para poder quebrar um sistema de corrupção que nos afronta há muitos e muitos anos. Ele está sendo atacado de todos os lados, por todos, a qualquer passo que ele dá. Eu me recordo quando o Lula foi eleito, e apesar de eu ser uma pessoa de direita, eu torci para que esse país desse certo. E eu percebo que as pessoas torcem para que esse país dê errado. É muito claro isso em todos os argumentos que nós vemos aqui. Voltando a falar um pouquinho do Maranhão, eu queria ler para vocês aqui umas informações do IBGE. O Maranhão tem a maior proporção da sua população vivendo em condições de pobreza. 54,1% dos maranhenses vivem com menos de R$ 406. Além disso, mais de 81% não têm acesso a saneamento básico, onde a média nacional é de 35,9%. Como nós pensamos em cuidar de uma população onde 54,1% desta população vive com menos de R$ 400 e tem 81% da população sem saneamento básico? Vamos lembrar de quem cuidou daquele estado durante muitos e muitos anos, que foi a família Sarney. Nós tivemos a Rosiane Sarney ali, né, sendo a governadora daquele estado, e nós temos aí acusações tremendas aqui contra ela, né, ela está se defendendo contra isso, de poder participar de um esquema criminoso que desviou mais de R$ 1 bilhão da Secretaria da Fazenda. Será que em todos esses anos essas pessoas não conseguiram olhar para esses estados de maneira responsável? Até quando nós, brasileiros, vamos deixar o nosso país ser assaltado por algumas pessoas da classe política? E hoje nós vemos o teto de gastos sem limite no nosso país. Nós estamos vendo o governo federal ser obrigado a mandar valores, né? Pode ser obrigado a mandar mais de 200 bilhões de reais para os estados, sem nenhum limite para se gastar e também sem a necessidade de se fazer concorrências públicas. E é por isso que eu peço a vocês, brasileiros de bem, que fiscalizem o que está acontecendo. Nós sabemos quanto as coisas custam e hoje, com as redes sociais, nós temos a condição de nos comunicarmos. Se nós não puxarmos para nós a responsabilidade de cuidarmos desse país, esse país vai voltar a ser o que eles querem que seja, um país para poucos e não para nós brasileiros. E é importante aqui a gente deixar claro que é numa democracia extremamente importante e também necessário que a gente vá às ruas se manifestar. A democracia não é feita pelas nossas instituições de direito, ela é feita pelo povo brasileiro nas ruas podendo se manifestar. E as carreatas que foram feitas, ao contrário do que muitos tentam falar, não
foi para pedir intervenção militar, não foi para pedir AI-5, foi sim para pedir respeito dos nossos governantes. E as manifestações foram feitas de maneira respeitosa, criteriosa, as pessoas dentro dos seus carros. E é isso que é a verdadeira democracia. Se um dia tirarem esse nosso direito, aí sim a democracia do Brasil acabou. Nós precisamos entender, e vocês, políticos, que o povo brasileiro acordou, que nós não somos mais aquele povo de anos e anos atrás, onde nós não tínhamos voz, onde o único meio de comunicação era alguma TV que mostrava em horário nobre o seu jornal. Hoje nós comunicamos, nós entendemos o que acontece, sabemos quem é quem está a favor do Brasil e quem está contra o Brasil. Então essa mensagem que eu quero deixar ao povo brasileiro. E uma última mensagem também muito importante é que nós não podemos nos apavorar. Nós já estamos dentro das nossas casas, todos muito tristes, entristecidos, pessoas ficando deprimidas. E esse tipo de discurso sensacionalista piora a situação do povo brasileiro. Nós vamos sim vencer a pandemia. Sabe por quê? Porque nós somos brasileiros, nós acordamos cedo, nós trabalhamos, nós amamos o nosso país. E nós temos a certeza que a nossa força vai mostrar para esses políticos o que nós realmente queremos, que é um país melhor. E tudo que está acontecendo é só mais um motivo para a gente enxergar quem é quem são os governadores, quem são os prefeitos. E nas próximas eleições, eu tenho certeza que cada um de nós vamos lembrar do que está acontecendo no Brasil agora, neste momento. Ariel? Eu concordo a primeira vez aqui nesse debate com o legado da família Sarney no Maranhão. Mas agora é momento de salvar a vida das pessoas do Maranhão. Independente se lá foi governado pela família Sarney, hoje tem um outro governo, um governo aparentemente sério. PCdoB? Então, isso, e sério, até agora não tem nada que diga que não. Então, nós temos que preservar a vida dos maranhenses. A vida do maranhense não é menos valiosa que a vida do paulista ou do sulista, como muitos de vocês acham. Vocês menosprezam o Nordeste em várias situações, discriminam o povo nordestino. O pessoal que você apoia, que eu sei que você apoia. Então, é necessário nós pensarmos realmente, sim, democracia, mas democracia não é as pessoas promoverem aglomeração no meio de uma pandemia para disseminar as contaminações. Democracia não é ir para a frente de quartel do Exército, ir lá gritar pelo AI-5, ir lá gritar contra o Supremo, para fechar o Supremo, para fechar o Congresso Nacional. Isso é democracia? Isso não, isso é crime. É apologia à prática de crime do Código Penal. É crime contra a Lei de Segurança Nacional. Isso não é realmente aceitável. Exortar a ditadura, a tortura, os desaparecimentos forçados, isso não é realmente admissível. É apologia a fato criminoso. A ditadura foi criminosa, torturou, matou, desapareceu, proibia as pessoas de opinar. Se fosse na ditadura, um de nós aqui ia sair aqui da emissora e estaríamos presos, mortos, torturados. Então é isso que nós defendemos, é realmente a verdadeira democracia. E nesse momento é garantir a vida da maioria das pessoas, não de alguns. É claro que todos estamos preocupados com a fome, com o desemprego, e sim, o Estado está aí para isso. O papel do Estado é que todos os recursos sejam para aqueles que mais precisam. Parem de ajudar os bancos, as grandes empresas, as multinacionais com dinheiro do BNDES. E sim, coloquem à disposição das comunidades periféricas, das pessoas que mais precisam, da população de rua aí que está passando fome, correndo aí, vendo se consegue um prato de comida. Então, é para isso que o Estado serve. E é esse Estado que nós queremos nesse momento, garantindo a vida das pessoas. Isso não é favor, isso é dever do Estado. Está na nossa Constituição e precisa ser cumprido. E esse governo não está preocupado até agora com isso. Quer de qualquer jeito jogar as pessoas aí a se contaminarem. Essas pessoas vão pegar ônibus, essas pessoas vão estar à mercê aí da contaminação, da morte, e depois não vão ter planos de saúde particulares. Elas vão morrer na calçada dos hospitais, dos postos de saúde. Sim. Agora, argumentos finais, por favor, debatedores. Começamos com você, Tomé, por favor. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do BNDES. O BNDES foi utilizado para poder financiar um dos maiores esquemas de corrupção da história do mundo. Ele nunca foi utilizado nos últimos governos para realmente ajudar a população brasileira. Eu quero deixar isso muito claro. Democracia são as pessoas na rua
podendo se manifestar, podendo dizer o que elas querem. Realmente, o governo militar que aconteceu lá atrás foi uma etapa muito triste da história do Brasil, mas é importante a gente recordar que houveram dois lados da moeda. Aqui eles contam somente um lado. Não estou aqui para apoiar, nem para dizer que foi legal, muito pelo contrário. Sou totalmente contra a intervenção militar, AI-5. Nós temos que resolver o nosso país realmente dentro da democracia. Esta é a minha opinião, é também a opinião da grande maioria das pessoas, dos brasileiros que estiveram nas ruas, nas carreatas de verde e amarelo, com as suas famílias dentro dos seus carros, homens, mulheres, crianças, todos ali podendo se manifestar por um Brasil melhor. Nós não queremos mais alguns governantes tomando conta do nosso país, porque é muito claro o que eles querem. Eles querem derrubar este governo. E não estou aqui para dizer que esse governo é perfeito, mas é importante recordarmos que nós pegamos um país totalmente destruído nos últimos anos. Que no primeiro ano de governo foi feita a reforma da Previdência contra tudo e contra todos, onde se dizia que não havia articulação política. Foram criados mais de 1 milhão de empregos. O Bolsa Família ele foi aumentado, inclusive foi colocado um 13º. Aconteceu que tivemos a menor taxa de juros de todos os tempos. É o Brasil voltando para as mãos das pessoas de bem. Sabe por quê? Porque hoje, quando você vai para Brasília, você vê os ministros. Pessoas realmente preocupadas com o Brasil. Antigamente, eles não eram técnicos. Era qualquer um que era amigo do amigo e dava um cargo para ele. Então, o Brasil está mudando. Acreditem no Brasil, não se desesperem. Nós juntos vamos vencer a pandemia. Eu queria passar para vocês, gente, um pouco de, sabe, nesse momento de acreditar que vai dar certo. Não entrem nesse discurso que está todo mundo, está tudo perdido, que todos vão morrer, porque é tudo que eles querem. Ver que a gente se destrua para que eles possam depois vir, como eles sempre fazem, com esse discurso que ninguém mais acredita de reconstrução. Nós amamos o Brasil e o Brasil vai dar certo, eu tenho certeza disso. Seus argumentos finais, Ariel, por favor. O meu colega, ele coloca algumas questões aí, como o combate à corrupção. Hoje tem entrevistas do ministro Sérgio Moro dizendo que esse governo não tem interesse nenhum em combater a corrupção. Tanto que agora o presidente está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal porque quer favorecer os seus filhos. Trocou o chefe da Polícia Federal por alguém amigo, ligado à sua própria família, para favorecer os seus filhos nos inquéritos. Olha os filhos do Lula. Quer acesso a todas. Eu respeitei o momento que o senhor falou. Isso é questão democrática, o senhor não está respeitando. Por favor, continue, Ariel. Então, vocês também propagam muito fake news, fica falando informações verdadeiras, propagam fake news, ameaçam quem discorda. Hoje mesmo, com certeza, já tem um monte de mensagens nas minhas caixas postais de ameaças de morte, porque eu falei o que eles não querem ouvir. Gente de bem que defende a morte, gente de bem que vai para a rua disseminar vírus, que vai para a rua contra as medidas preventivas e de saúde, isso não é gente de bem coisa nenhuma. Nós não podemos mais aceitar, sim, esse tipo de discurso. Combater a corrupção, sim, todos nós estamos de acordo em combater a corrupção. Muito dinheiro desviado está sendo hoje colocado a serviço da saúde. Quando falou-se em teto de gastos, em 2017 foi aprovada uma proposta constitucional que estabeleceu limites de tetos de gastos públicos. Hoje era para o SUS ter muito mais dinheiro na área de saúde, a educação teria muito mais, assistência social, e o país não estaria nessa situação gravíssima que nós estamos. Chegamos ao fim. Agradeço, então, ao empresário Tomé Abduch por essa participação hoje. Obrigada, Tomé. Boa noite a você. Muito obrigado. E também ao Ariel de Castro. Muito obrigada, Ariel. Boa noite a você. Obrigado.